inscrição gratuita diretamente no Shopping Aricanduva, em frente à loja de gás. Música, muita música e só música boa. Pra se dizer. Talk about his future like we keep full of promises. We us against the world. And got away. The one that got away. I put those records on life. I would be your girl. Na sexta-feira só pra procurar na beira onde anda o meu amor. Para te mandar um recado. Cara, fazer marmita é um caminho sem volta, assim. Outra vida. Isso porque eu nem quis comer no próprio... Tô tomando esse remédio, não é remédio, esse suplemento aqui, Flex A, ou HA, sei lá. Ele é muito caro, gente, ele é muito caro. E assim, um mês dá acho que R$160 que eu paguei. E ele tem colágeno e tal. O médico recomendou pra ver se, não é certeza, ver se de alguma forma eu consigo regenerar os meus discos da coluna. Eu nunca ouvi falar disso, na verdade o que eu já ouvi falar é que é meio que você tem no decorrer da vida que você vai perdendo o disco mesmo da coluna. E paciência, assim, fazer musculatura pra evitar essa degeneração precoce, que é o que tá acontecendo comigo. Que eu torço muito pra minha hérnia ser absorvida. Que basicamente, o que que eu... Ah, isso é muito legal, gente. Peraí, vou até pegar a câmera pra gravar, pra falar sobre isso, que eu tô gravando pelo celular. Mas esse assunto é muito legal. Bem diferente com a câmera. O que que acontece? Que é a minha esperança em relação à coluna. O disco... A gente tem as vértebras, eu não sei os nomes técnicos específicos, mas eu sei assim, a gente tem tipo as vértebras e aí entre uma vértebra e outra, que é o ossinho, tem um disco. A hérnia é quando esse disco começa a sair e ele começa a pinçar o nervo. Quanto mais ela sai, maior a chance do corpo absorver essa hérnia. O que significa absorver a hérnia? O corpo vai gerar uma inflamação, geralmente quando a gente tá em crise, igual eu fiquei travada, meu corpo tava inflamado. Tava com inflamação, por isso que eu tive que tomar anti-inflamatório por um tempo. E o músculo contrai tudo aquilo pra poder segurar ali a coluna, dar essa estabilizada na coluna. Pra não sobrecarregar ainda mais o disco, né? Então o músculo acaba pegando esse trabalho pra ele. E aí, a hérnia, quanto mais ela sai, assim, do que ela deveria estar, maior é o processo de inflamação. E aquilo vai começar a ser entendido pelo corpo, sendo imunológico mesmo, como um corpo estranho. Não é um mês que isso acontece, geralmente isso demora um tempo, assim. O corpo libera uns macrófagos, vai comendo esse pedaço do disco que herniou. Eu vou mostrar como tá minhas costas. Minha coluna tá desse jeito. Então, isso aqui, essa parte aqui, ela tem que voltar. Então, tipo assim, isso aqui às vezes o próprio corpo vai lá e tira, entendeu? Geralmente, tratamento conservador resolve pra maioria dos casos. E acho difícil eu ter que fazer uma cirurgia tendo 24 anos. Então, essas coisas, esses hábitos, assim, buscar sempre trabalhar e estudar de uma maneira mais ergonômica, vocês viram que agora eu tô subindo, assim, o computador, tentando deixar tudo mais alto. Meu pai também comprou uma cadeira pra eu estudar. Então, corrigindo esses hábitos e fazendo fortalecimento, pilates, que é o que eu tenho feito, e a físio também que eu tô fazendo, eu acho que eu consigo talvez absorver, mas pelo menos estabilizar esse meu quadro, sem precisar passar por uma cirurgia. Uma coisa que eu percebo que é muito importante, assim, pra quem vive uma crise como a hérnia, que tá sendo fundamental pra mim, é o psicológico. Gente, eu moro sozinha, então eu tô lidando com toda essa fase sozinha, assim, e eu tô, assim, me virando sozinha, 100% sozinha, travei pra levantar da cama e arrastada, assim, mas o nosso psicológico é assim, a gente não pode se deixar vencer, mas a gente também não pode ser teimoso e se colocar em situações de risco só pra provar que consegue. Então existe ali esse meio termo, e eu tô nesse meio termo. Quando a pessoa tem essa dor, ela tende a evitar ou tomando muito remédio, e aí ela vai voltando ao normal, só que com remédio, quando ela para o remédio inflamatório e analgésico, volta tudo, ou então ela fica parada, ela meio que se dá por vencida, eu não julgo, mas assim, a pessoa fica mais, ela aceita muito essa condição, sabe? E não vai fazendo aquilo que pode. No último vídeo eu falei muito sobre você buscar fazer o que você pode naquele momento. Às vezes, é realmente você só de conseguir levantar, descer e voltar pra cama, sair do abdômen, respirando, indo, né? Se eu estivesse falando de um estado em que eu não conseguia mexer a minha perna, perdi o controle, por exemplo, do pé, tava tendo, sei lá, incontinência urinária, realmente tô num nível que é cirúrgico, aí eu não estaria falando, vai lá, levanta da cama e tal. Mas no meu caso, eu conseguia fazer isso e eu não tava tendo nenhum sintoma que me demonstrasse que eu estava passando de um limite, além da dor. A dor do próprio espasmo muscular, que, curiosamente,
passava. Eu percebia isso. Quando eu fico mais em pé, a dor ela aumenta ou ela regride. Eu fico muito tempo sentada, quando eu levanto eu fico toda assim, sabe? E travada. Eu acho que eu não dou nem 2 minutos que eu insisti ficando em pé e andando, né? Não só ficando em pé, mas andando, movimentando. Meu corpo vai destravando. E aí, de repente, fazendo esses movimentos e seu cérebro entendendo que você não vai morrer por isso, que tudo bem, você tem musculatura pra fazer esse movimento. Eu sendo alguém que estuda pra concurso, eu sendo uma pessoa, tipo, que gosta de esporte, assim, você começa a se questionar muito, assim. Começa a olhar pra frente da sua vida com muito medo. Assim, muitas incertezas, uma coisa que era muito tranquila, que nunca nem foi um problema, nunca nem passou pela sua cabeça, ficar pensando sobre essas incapacidades de, tipo, porra, levantar da cama, ir até dar 2 passos, conseguir firmar a perna, sabe? Inclinar um pouquinho pra frente pra pegar alguma coisa. Nunca passou pela sua cabeça isso, que de repente você tem que ir de Uber pra um lugar, porque se você for de ônibus, o ônibus fica tremendo, fica freando e você chora de dor. Tipo, você não, sabe, nunca passou pela sua cabeça esse tipo de coisa. Aí você olha pra frente pensando, cara, e agora? O médico falou pra mim que eu não poderia fazer mais nada. Mais nada. Um médico mais velhinho, assim, acho que ele não tava muito atualizado. Ele falou pra mim que eu tinha que viver com bolsa de água quente. Realmente, o bolsa de água quente foi minha melhor amiga. Mas bolsa de água quente e remédios. E ele disse pra eu torcer pros meus órgãos aguentarem. E pra eu achar um namorado, um marido bom, que eu não vou conseguir criar nenhuma criança sozinha. Por causa das costas, porque é muito, tipo, limitante. Eu fiquei bem chocada, assim. Saí, nossa, acho que eu fiquei uns 10 minutos chorando no carro depois que ele me falou isso. Saí com tanta raiva, fui direto pra academia. Obviamente eu não consegui treinar, mas eu fui na academia, cheguei pros personagens e eles me acalmaram e falaram, você vai voltar. Isso já faz uns 7 meses e realmente eu voltei a treinar. Tava assim, gente, sem dores, sabe? Quando eu travei dessa última vez, tava sem dores, então eu tava no caminho de estar estável. É que eu fui lá e exagerei um pouquinho e aí eu travei de novo. E a minha hérnia não evoluiu. Assim, eu acho que existe uma Amanda pré-hérnia e uma Amanda pós-hérnia. A Amanda pré-hérnia, ela sofreu por tantas coisas que hoje eu olho e falo, minha filha, meu Deus. E assim, hoje a gente tem que escolher muito bem as batalhas que a gente vai querer lutar. E eu acho que essa lesão tá me trazendo muito essa lição. Você fica, o que realmente é importante? O que realmente tem valor na minha vida? Toda vez que a gente levanta da cama com uma dor absurda e tem que fazer uma força enorme pra conseguir ficar um pouco mais reta, você tem aquele pensamento, por que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho 24 anos, tenho uma vida pela frente, concursos pra passar, amores pra viver, muita juventude, muito tempo, muita risada pra dar. E vamos lá, minha filha, vamos levantar, entendeu? Essa hérnia que tá me deixando uma pessoa mais estoica, sabe? Tô ficando uma pessoa mais estoica. Viva o Marco Aurélio, Sêneca. Então, é por isso que, assim, esse remédio o médico me passou pra possibilidade de, talvez, recuperar o disco. O disco, ele vai se degenerando no decorrer da vida. Só que os meus últimos 3 estão muito degenerados. E eu tenho a esperança de que minha hérnia seja reabsorvida. Como eu falei pra vocês. Não, absorvida. Como eu falei pra vocês. Só que esse material que for absorvido pelo meu corpo, ele não vai voltar. Tipo assim, o meu disco, ele não vai, então, se reidratar e ganhar aquele tamanho de novo. Como os outros discos, né? Tipo, ele ainda vai ficar meio assim. Então, o médico diz que talvez com isso aqui, um colágeno, não sei o quê, talvez o meu disco aguente mais, eu consiga proteger ele mais, ou até talvez, quem sabe, ele voltando aos poucos, por eu ser nova. É possível que daqui a um tempo a gente já veja, tem um nome, medicina, não vou lembrar, vou colocar aqui em algum lugar pra vocês. É o nome de uma área de pesquisa aí que usa o nosso próprio corpo pra criar os seus novos células do próprio corpo pra criar novos órgãos, refazer os órgãos, regenerar, coisas que aos poucos vão se envelhecendo. Eu achei isso sensacional. Será que o futuro, será que a vida eterna está aí? Bom, não sei, mas eles estão aí estudando e eu tenho a expectativa de que no futuro a gente consiga trocar, tipo, e aí eu consigo ter um disco de ponta, 0 bala, entendeu? Pra eu poder voltar pro vôlei. Lá em 2049. Enfim, gente, vou comer depois de falar aqui com vocês por tanto tempo que eu gosto de falar. Eu gosto de falar com vocês, gosto de falar com vocês. Aí fica difícil, ó, a comida até esfriou. Vamos lá. Acabei de terminar de editar o vlog pra vocês, que vai sair agora no domingo. Cara, eu vou dormir, por quê? Fiz o Pilates foi aos poucos. Hoje eu trabalhei bastante, então eu fiquei um bom tempo sentada. Eu acho que é bom eu dar uma descansada, assim. Então eu vou deitar já. Já não, né? Porque já é meia-noite e pouco. Mas, tipo assim, hoje realmente... Eu estudei um pouco antes do trabalho deitada na cama. Não foi um estudo que rendeu tanto quanto eu gostaria. Eu li, fiz questões e fiz uns flashcards. E quanto a cronograma, né? Amanda, cumprir a agenda, você não vai ficar com matéria acumulada. Gente, já meio que tô assim... Eu e a matéria acumulada, nós já somos um só.
E que é isso aí, entendeu? Porque também, assim, não vou pilhar. Como eu já tô nesse momento mais sensível por causa da coluna, 5º ano, muita coisa assim, eu não vou pilhar por concurso, sabe? Acho que uma coisa que me dá muita tranquilidade, mas que eu também tenho que tomar um cuidado pra não ficar muito acomodada em relação a isso, é já ser concursada, né? Querendo ou não, isso dá uma tranquilidade, porque eu já ganho bem, já consigo me sustentar e trabalhando numa rotina muito mais tranquila que a maioria também trabalha, com essa perspectiva de conseguir voltar aos estudos eventualmente, né? Os estudos, assim, de uma forma mais competitiva, eventualmente. Por enquanto eu vou construindo as bases, fazendo o que dá, e é isso, gente. Mais uma coisa que eu faço bastante, assim, tipo, às 8 horas do meu trabalho eu fico sentada. Assim, ficar 8 horas sentada, né? E ainda ficar mais 4 horas sentada estudando, não é legal, sabe? Eu coloquei até no meu relógio, pra cada 50 minutos ele me lembrar de levantar. Aí eu levanto, pego uma água, pego um café, eu acho maravilhoso. Mas então, pra estudar, às vezes eu estudo deitada. E não rendo tanto, tô me adaptando ainda, mas aos poucos eu vou me adaptando. E posso começar a colocar um cronograma mais certo, assim, né? Com metas mesmo pra cumprir. E acho que uma das piores coisas que existem, a gente promete pra gente mesmo que a gente vai fazer uma coisa e a gente não faz. Acontece, completamente normal, mas não é legal a gente criar o hábito de fazer isso. Então, se eu vou prometer que eu vou estudar 5 horas por dia, não conseguindo me concentrar e estudar direito deitada, tendo que fazer TCC, então muita leitura, tipo assim, eu vou me prometer isso? Não vou me prometer isso, sabe? Vamos ser realistas. Vou, assim, me prometer o que eu posso fazer por enquanto. E isso, mas também não parar, sabe? Tipo assim, acho que é um pouco daquilo que eu falei, fazer o que eu posso. Vamos deitar. Tá baixando aqui o vídeo. Vou fazer o skincare sempre. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar a parte do skincare, porque amanhã tem muita coisa pra mostrar pra vocês, gente. Amanhã tem show do Djavan, entendeu? Gente, eu passei o ano passado, eu falava, acho que todo mês eu falei, quero ir no show do Djavan, quero ir no show do Djavan. Alguém me leva no show do Djavan. Gente, o Djavan tá fazendo show, eu quero no show do Djavan. Não sei o que aconteceu. E aí, assim, curiosamente, no momento que eu tava mais bad, assim, ano passado, que foi depois do meu segundo término no ano passado, saiu, assim, show do Djavan, tal, eu falei, eu vou. É isso, eu vou, uma fortuna, mas eu vou. Aí minha coluna travou e eu falei assim, eu cheguei na fisioterapeuta e pro Pilates e falei assim, seguinte, eu tenho show do Djavan no dia 8 e eu vou. Me coloca mais ou menos no lugar aí, só pra, tipo, pós não ser tão ruim. Porque que eu vou nesse show, eu vou. Tipo assim, já está decidido. E amanhã é o show do Djavan, então, gente, eu preciso de memória, eu preciso de espaço. Tem muito já nesse vlog, né? Já falei muito. Mas tem que ter espaço pra mostrar o show do Djavan amanhã, gente. Eu sonhei muito com isso, muito. Se tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é viver. Não, sério, tem muitas, calma, que tem uma outra que se ele tocar eu vou ficar maluca. É Cigano. Mas eu acho que ele não vai tocar Cigano. Agora, quando ele tocar Oceano e Um Amor Puro, eu vou chorar. Eu tenho guardado pra te dar. Se tocar Cigano, vai ser incrível. Pra ser exato. A gente vai ter um dia de calor. Chega. Eu ficaria aqui pra sempre. Preciso dormir. Vontade de viver, de amar, Ai, Djavan, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não morre não, velho. Morre não. Faz mais show. E por favor, que seja mais barato, né? Eu voltei com o hábito de escrever no meu caderno. É tipo um diário, mas é mais um onde eu escrevo meus pensamentos. E aí eu coloco o diário dentro desse meu fichário, que também é meio que um fichário de tudo. E aí tem organização, especialmente das provas de proficiência, resumos de inglês que eu fiz. E é isso, mas eu tô lendo um livro agora, que é tipo um devocional, assim, que ele é diário, do Napoleão Hill, a parte do manifesto ali. E aí, cada dia tem uma lição. Só que eu, às vezes, leio mais de um dia, vou avançando os dias, assim. Mas, bom, eu comecei escrevendo o que eu tava pensando naquele momento, uma coisa mais minha ali, e fui ler o livro. E aí, conforme eu ia lendo, tinha alguma coisa que eu achava que fazia sentido, de repente, pra escrever nesse meu diário, eu escrevia, sabe?
E assim, eu falo diário, mas eu acho que não seria exatamente um diário. É onde realmente eu escrevo, assim, de maneira mais fluida, mais descontraída. Aí eu baixei essa playlist aí no Spotify de Vênus em Peixes. Minha Vênus é em Peixes, inclusive. Acho que por isso que eu sou meio viajada das ideias, assim, meio, sei lá. E aí eu achei essa playlist e fiquei escutando enquanto eu lia. E eu grifo mesmo os livros, assim, sem dó, sabe? São meus, tipo assim, se eu pegasse na biblioteca eu não ia marcar, mas como são meus, eu marco. Depois do horário do trabalho, eu comecei a trabalhar e parece que eu tô falando sozinha, mas na verdade tô raciocinando. Daí eu acendi um incenso pra nossa sexta-feira. Vamos ter jogo do São Paulo. Vou pra casa da minha avó, que hoje é o Dia das Mães. Não consegui visitar minha mãe, porque minha mãe mora em Minas Gerais. Seriam 12 horas de ônibus e a minha coluna não suporta 12 horas sentada. E muito menos no ônibus, então assim, não consegui ir pra lá. Mas eu vou passar na casa da minha avó, comemorar com a minha avó. E aproveitar que lá, minha família é basicamente uma parte não, meu pai é corintiano, o restante da minha família... Não, exceto meu pai é corintiano, um tio palmeirense e o restante é tudo São Paulino. E aí hoje vai ter jogo de São Paulo contra o Corinthians e aí eu vou assistir lá e eu tô super animada pra estrear, mostrar pro meu pai esse óculos chave aqui que eu comprei. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha
tinha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu quis coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade acho que a gente nem era nascido. Agora era fatal que o faz de contas terminasse assim. Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. Uma felina me fascina, divina, louca, fina menina, sussuarana, fera latina, imagina nós dois juntinhos. Rara que um Sahara, ficamos tete a tete, cara a cara. É lindo caçador se tornando caça, tomando o último gole da cachaça. Caia, tomara que caia, em minha boca o mel das mandas saia. Rondando tua toca, fico de tocaia, o temido rugido da alfaia. Cai na garra da tigresa, maravilhosamente encantador. O predador e sua presa rolando na lua cheia pra fazer amor. É a pintada que domina, tão leve e solta, bem repentina, cheirando a flor de tangerina. Seus olhos fincaram em mim. Tudo que Deus criou pensando em você, fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te jogado à solidão. Vai viver pra esperar e esperar devorar você. Dá o microfone pra eles, não ele não vai. Tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tá estourando. Isso, canta aí, canta aí. Tudo. Não, aqui, isso. Aqui, parar. Ele é de lapela, ele é... Açaí, guardião, som de besouro e uma branca é a tez da manhã. E aí, gostou? Eita, como é Sentiu? influencer. Aí ele segue seu rosto, ó, tá vendo? Ele vai seguindo você. No caso, agora te perdeu. O tio não pegou você. Nossa, ele é lá longe. Pegou você. Por isso que apagou, queimou na hora. Ficou bom. Deu até uma sombra na hora. Vídeo da sua vida. Assombrou tudo. Você tá assustando o filme aí, ó. Fazendo óculos de gatinha? Miau. É da Mulher Gata. Da mulher gata? Eu acho, nossa, eu acho esse óculos muito top. Eu achei muito top também. Deixa eu Você colocar comprou pra uma? mostrar como pega. Eu sei lá, é diferente, né? É tipo o meu que tem O fone é. fone. Tipo mesmo. Ó, ela vira. Vai gravar-se assim mesmo. Nossa, calma, aqui na lateral tem ferrinho. É. O que você achou, pai? Vai é nada só. Quando ele usa, aí pode. Deixa eu ver. Vai ficar bom, hein? Presta atenção. Aí, ó. Provando a tese. Batman. Cara do Batman. Don Diego de la Mancha. Eu acho que ficou legal. Uma de Manguirita. O Caleri. Dá pra ouvir já? Tá ouvindo a música? E o sol da liberdade na escuridão. Filho brasileiro. Eu no céu da pátria nesse instante. As criancinhas, que fofas. Nos conquistar com braços fortes. Em teu Braços seio, fortes. a liberdade. Yes. E o nosso peito a própria morte.
Palmeiras, já falou Palmeiras. Eu não ouvi, não gravou. Mamãe. Papai, mamãe. Sem agressão, sem agressão. É. Precisa agredir também. Não vi a mãe, fala, né? Mãe, fala, vai Corinthians. Vai São Paulo, vai São Paulo. O que? São... Aê! Palmeiras. Não. Corinthians agora, Corinthians. Só meu pai que não falou. E o Corinthians, então? Tá faltando Corinthians não. Ela fala todos menos o Corinthians. E aí, pai? Falou. Deu nem um minuto. Quero sorte. Deu sorte. Esse moleque é bom. Eu e meu pai somos iguaizinhos. Que pena. Iguaizinhos. Que pena. Ele falou, vai sair, vou ao banheiro quando eu não fazer mais um gol. Ai. Né? Ganhar e perder faz parte, como diz o Diogo Nogueira. Calma aí também. Gente, coitado. É. 4-1 pra nós. Puta nossa, 3-2. Nossa, cara. Olha, ele colocou a mão na cabeça. Excuse me, I need a map. My phone is broken and we're lost. Our hotel is downtown, near the museum.